Então, pessoal, vamos corrigir agora a questão 6. A questão 6 teve muito erro, viu? Muita gente marcou bobeira com alguma coisa aí na questão 6. Vamos ler e resolver para poder descobrir qual que é a alternativa correta. Depois a gente vem justificando por que que as outras estão erradas, ok? Então, a questão 6 diz o seguinte. Um sólido tem como base a região do plano XY, que é limitada pela parábola. Então, a gente tem uma parábola aqui e pela reta, tem a equação da reta aqui, enquanto o topo do sólido é limitado pelo plano, então tem a equação do plano aqui. A integral dupla que calcula o seu volume é. Para poder calcular essa integral dupla, a gente precisa descobrir quem são os limites inferior e superior, tanto em x quanto em y, ok? Então vamos primeiro descobrir aqui quem que é o limite e os limites com relação a x, já que a gente já tem o y é igual a 4 menos x ao quadrado e o y é igual a 3x. Eles são os limites com relação a y, mesmo que a gente ainda não saiba em que ordem que eles têm que ser colocados. Assim como na questão 5, a gente vai poder igualar os dois y, agora no caso, para encontrar os limites com relação a x. Na questão 5, a gente igualou os dois e's para achar os limites com relação a y, ok? Então vamos reescrever aqui. Y é igual a 4 menos x ao quadrado, que é a equação da parábola, e a equação da reta, que é y igual a 3x. Agora, o interessante é que se a gente conseguir igualar y com y, ou seja, 4 menos x ao quadrado com 3x, a gente vai poder encontrar os limites com relação a x para poder escrever na nossa integral. Fazendo 4 menos x ao quadrado igual a 3x, a gente vai conseguir descobrir quais são os valores de x que resolvem essa equação. Ou seja, para quais valores de x que os dois y são iguais. Como essa é uma expressão que tem x ao quadrado, vai ser uma equação de segundo grau. Então vamos tentar escrevê-la como uma equação de segundo grau padrão. Isso vai ser igual a x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Aqui a gente fez o seguinte, pegou esse menos x ao quadrado, que estava aqui negativo, passou para o lado de cá, então ele ficou positivo. A mesma coisa aconteceu com esse 4, que estava positivo, veio para o lado de cá, ficou negativo. Então, não sobrou nada desse lado, sobrou zero. Logo, resultou em x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau padrão que a gente pode resolver pela fórmula de Bhaskara. Vou escrever ela aqui para a gente usar. Então, a fórmula de Bhaskara é a seguinte, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Lembrando que aqui A é quem acompanha o x, no caso 1, B quem acompanha o x ao quadrado, B quem acompanha o x, que é 3, e C quem é o termo constante, no caso menos 4. Substituindo aqui, no lugar de B, 3, no lugar de A, 1, no lugar de C, menos 4, a gente chega na seguinte expressão. Menos 3, mais ou menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, dividido por 2 vezes 1. Pegando aqui, a gente pegou o 1 e colocou no lugar do A, aqui nas duas posições da equação que ele fica. Pegou o 3, colocou no lugar do B, então menos B ficou menos 3. O 3 ao quadrado é do B ao quadrado. E o menos 4 foi o termo constante, que é o C, aparece aqui menos 4. Resolvendo aqui, principalmente internamente na raiz, a gente vai chegar no seguinte. X igual a menos 3 mais ou menos 9 mais 16 sobre 2. Isso aqui por quê? Esse 3 ao quadrado aqui de cima vai virar 9. E esse menos 4 vezes menos 4 vai ficar mais 16. A gente ainda pode melhorar isso aqui e ver quanto que dá esse resultado e ver se dá para tirar da raiz. Isso aqui vai ser igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 25 sobre 2, porque 9 mais 16 dá 25. Agora, essa raiz de 25 a gente consegue resolver facilmente, né? Vai dar 5. Então, a resposta aqui do nosso x vai ser x igual a menos 3 mais ou menos 5 sobre 2. Então, como tem esse mais ou menos, a gente vai ter dois resultados possíveis para o x. Eles vão ser os seguintes. X igual a menos 3 mais 5 sobre 2, que vai dar
2 sobre 2, que é igual a 1, certo? Utilizando o positivo. Agora, utilizando o menos, a gente vai ter x igual a menos 3 menos 8 dividido por 2, que vai dar, desculpa, x igual a menos 3 menos 5 sobre 2, que vai dar menos 8 sobre 2, que é igual a menos 4. Então, a gente chegou em dois resultados possíveis para x. A gente já pode dizer que 1 e menos 4 são os limites das nossas integrais com relação a x. Voltando lá para a nossa expressão, a gente já pode eliminar, por causa disso, a letra b, já pode dizer que ela é falsa, porque o limite dela é 0 e 4, e a letra d pode dizer que ela é falsa, porque o limite também é 0 e 4. Entre as opções que ficaram, a gente só tem a diferença na ordem dos limites de integração com relação a y. Então, qual vem em cima e qual vem embaixo. Por isso, a gente precisa analisar agora qual são a ordem desses limites. Para isso, a gente pega um número qualquer dentro desse limite de integração com relação a x e substitui nas nossas funções y igual a f de x. Vamos fazer isso daqui na lateral. Pegando x igual a menos 1, pegando x igual a 0, que está dentro desse limite de integração, a gente faz o seguinte. Esse x igual a 0 vai levar a nossa primeira função y igual a 3x no seguinte. Y igual a 3 vezes 0, que dá 0. Agora, substituindo esse 0 na nossa outra equação, y igual a 4 menos x ao quadrado, temos o seguinte. Y igual a 4 menos 0 ao quadrado, substituindo aqui o 0 pelo x, e a gente chega no resultado 4. Então, aqui a gente tem, dando 0, a nossa expressão y igual a 3x, e dando 4, a nossa expressão y igual a 4 menos x ao quadrado. Então, isso significa que o y igual a 3x leva a valores menores dentro do nosso limite de integração. Por isso, y igual a 3x é o limite inferior da nossa integral com relação a y. E y igual a 4 menos x ao quadrado é o limite superior. E por isso, nesse caso, a resposta correta é a letra C. E a resposta da letra A está incorreta, é falsa, porque ela troca a ordem dos limites com relação a y, ok? E esse foi um erro que muita gente cometeu e tem que ficar atento para a verificação de qual a ordem de integração com relação a y também.